Boa noite, pessoal. Boa noite para você no Facebook. Boa noite para você no Instagram. Porque hoje eu estou chamando você do Instagram para vir participar conosco aqui no Face, na nossa live que acontece todas as quintas-feiras pelo meu canal do Facebook. Você que ainda não consegue ou nunca participou da minha live aqui no Facebook, o meu endereço é Lígia Guerra, psicanalista. Hoje eu estou começando exatamente às 20 horas e 4 minutos, sempre nas quintas-feiras, e a gente já está recebendo aqui as primeiras pessoas no Face. Olha que legal, vem com a gente, corre para cá, manda sua pergunta, você que está no Instagram, vem ficar aqui com a gente do Facebook, porque a noite está só começando. E quinta-feira é dia de desentalar toda aquela energia estranha, que você está chateado com o chefe, com o namorado, com a família, sei lá com o quê. É dia de fazer pergunta, dia de colocar as emoções para fora. Boa noite, Will, Yara, Maria, o Mede, Simone, Kainá, Elzi, Edson e Cristiane. Boa noite para você, meus queridos do Instagram. Estou esperando vocês aqui com a nossa equipe aqui do Facebook. Porque a gente tem que ter um canal, né? Para sempre estar se falando. E que delícia! Acho que está todo mundo mais assim, sossegado agora com o Natal chegando. Não é o meu caso. Tô aqui tentando arrumar que vim toda esquartejada do trabalho. Gente, eu comi agora correndo, tô com uma fome, tem que contar. E o nosso tema de hoje é perdão. Tem gente perguntando do que é o tema de hoje. Você que está no Instagram quer participar? Tem que perguntar aqui no Face, que a gente vai estar trabalhando, ó, juntinho aí, tá bom? Perdão, boa noite para todo mundo que está entrando. É uma alegria estar com você na quinta. Em todas as quintas, às 20 horas, a gente tem o nosso encontro marcado. E eu estou aqui para a gente poder bater aquele papo super gostoso. Ai, que lindo! Olha o que é. A Elaine Costa me disse, boa noite, Lígia, autora do amor. Não é lindo, gente? Vem pro Face que a gente vai começar, tá, gente? Eu só vim fazer a chamadinha aqui, mas agora a atenção vai ser exclusiva aqui. Então, aqui falando com o pessoal, mas agora a gente vai, então. Obrigada, vamos lá. Meus queridos, minhas queridas, tem a Cláudia dizendo que me conheceu numa palestra no Dia da Mulher na Siemens. Nossa, faz tempo, que legal, que bacana. Agora a gente está juntinho aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês eu já devo ter cumprimentado em algum lugar, conhecido. E quero dizer assim, às vezes mandam um recado depois para mim, dizendo que me viram, te vi numa livraria, te vi na rua, não... Vão me dar oi, né, gente? Vamos lá, me dá um abraço, né? Eu mereço, né? Gente, boa noite, que alegria ter você também, Mari, todo mundo que tá aqui, a Ju. Então, a Valessa está dizendo que tá com problema com esse tal perdão. Vão mandando as suas perguntinhas para mim. Hoje esse foi o meu tema no meu quadro no Jornal Bom Dia Paraná da Rede Globo, que acontece toda quinta-feira às 20 horas. Para quem não é do estado, eu disponibilizo ele no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook. E o tema rendeu muito, mas muito mesmo. Eu até me assustei, não imaginei que ainda fosse tão, assim, difícil, né? Em certas situações, a gente poder falar em perdão. O Doug tá falando que é novo aqui. Tá bom. Ainda bem que tem sempre os que estão aqui. E os novos também são bem-vindos, né? Boa noite, Doug. Boa noite a todos. Então, quais são as perguntas de vocês? Vamos começar quinta-feira, quase véspera de Natal. Vamos desacelerar, já fizemos nossa baguncinha. Por que é tão importante, será, a gente falar em perdão? Por que será? Olha só, a gente tá com uma pergunta aqui. Perdoar a si mesmo, o Tiago Guimarães está falando. Que coragem, a minha maior dificuldade. Por que perdoar a si mesmo é tão difícil? Você costuma também ter essa dificuldade de perdoar a si próprio? Ou a si própria? Eu estava falando hoje pela manhã até sobre isso e eu coloquei uma coisa que na minha concepção, como ser humano, como profissional, né, na minha concepção como pessoa, que eu também muitas vezes tive, certamente terei muitas outras vezes que me perdoar pelas coisas que eu faço errado no meu dia a dia, porque faço mesmo, sou humana, mas também aprendo muito.
Dizem que o nosso melhor professor é o nosso último erro, né, gente? Então, a gente errando e se perdoar faz parte da gente ter a condição de ir para a próxima lição. Se eu não me perdoo, eu fico presa num mecanismo, numa engrenagem. Isso é muito interessante a gente estar explicando aqui para o Thiago, que diz que tem essa dificuldade, que eu acredito que a colocação dele seja a verdade de muitos de nós. Thiago, querido, a nossa dificuldade em não conseguir perdoar a nós mesmos é que a gente não passa de ano. Né? Imagine você que a tua dificuldade, por exemplo, sei lá, era em química. Você não conseguia passar de ano na dificuldade e toda vez estava ali e você não conseguia naquela disciplina. Até que um dia você resolveu, não, eu vou enfrentar essa disciplina, vou estudar, vou dar o meu melhor, vou pedir ajuda para um amigo que vai bem, vou falar para o professor, vou me empenhar, e você vai, segue, no fim às vezes gosta até mais de química do que das outras matérias. O perdão é uma matéria continuada da nossa vida. E a gente muitas vezes, isso não justifica que a gente deva estar errando, mas que nós devemos sim, né, nos empenharmos para entender o porquê que a gente errou, quem éramos nós naquela época do erro, se nós nos transformamos com aquele erro e se esse arrependimento realmente está fazendo uma movimentação para novos aprendizados emocionais, para que eu tenha condição de pedir desculpas muitas vezes para quem eu magoei, para quem eu lesei de alguma forma, ou para quem eu possa ter prejudicado, né? Ou por uma covardia, ou por um destempero qualquer, eu falei o que não deveria. Então, se perdoar para poder retomar a vida, né? Então, humildade, a gente tem que desenvolver humildade para se perdoar, sabe, Thiago? É dizer assim, por que eu não posso errar? Todo mundo erra? Não, não é isso. Mas por que eu não posso errar? Eu estou acima das outras pessoas? Eu sou melhor que a humanidade de um modo geral? Não, eu sou um humano com todas as dificuldades, com todas as incoerências, com todas as fragilidades e inseguranças que todos têm. E nem sempre eu vou saber as respostas das coisas, nem sempre eu vou ter coragem para assumir algumas coisas que eu faço, mas depois eu vou ter que pensar sobre isso. E essa humildade é que vai me dar também a condição de eu reconhecer o meu erro. Que daí é um outro ponto da gente poder se perdoar. Primeiro, a gente entende que é humano, que é falível, não somos Deus. Segundo, reconhecemos esse erro. E daí um terceiro movimento, que é o que eu vou fazer com essa situação após ela ser reconhecida. Ok, gente? Vamos lá ver o que está chegando mais aqui. A Alessandra tem uma pergunta bem legal. Oi, como saber se a gente já conseguiu perdoar? Bom, é muito importante você avaliar isso. Quer ver um jeito bem bacana? Normalmente, quando a gente está muito magoado e a gente começa a pensar ali muito na pessoa. Você já deve ter tido essa experiência. A pessoa me falou aquilo, você ficar remoendo, sabe? Fazendo jogos mentais. Se eu pudesse voltar, eu teria dito isso, isso, isso para ela. Ou eu deveria ter agido de tal forma, né? E, de repente, você começa a perceber que você... quer saber? Deixa pra lá. Ou você vê que aquela pessoa não te ofendeu por alguma razão, porque ela não estava bem, ou porque ela não tinha uma qualificação emocional que sustentasse uma posição de ela saber dialogar. Aí você vai percebendo que, aos poucos, além de você não pensar mais naquela pessoa com aquela raiva, ela não voltar na sua mente, e você não ter aquela vontade de voltar lá atrás para falar as coisas, você ainda por cima pensa muitas vezes nela até com um certo grau de pena, né, de compaixão, ou você oportuniza para ela um recomeço na história da sua própria vida. Então você começa a entender que às vezes ela era imatura, né, ou por vezes tinha inveja, como nós já vimos em outras lives aqui, a gente percebe que a inveja é um padrão de conduta muitas vezes agressivo, né, e como a gente falou na live sobre a inveja, essa pessoa vai reconhecendo, vai mudando. Eu, como psicanalista, gente, eu confirmo para vocês, essa conversa de que as pessoas não mudam, não existe. Mudam e mudam muito. E se não mudassem, não existiria razão para a gente estar nesse planeta. Tampouco para a gente ler, estudar, aprender, ir no psicanalista, querer se conhecer. O autoconhecimento nada mais é do que um processo de autoaperfeiçoamento continuado. Eu vejo que eu era assim, amanhã eu estou assim, estou diferente. Ontem eu era um pouco, hoje eu sou mais, amanhã eu serei mais ainda qualificado diante do mundo, melhor, né? Então,
as pessoas mudam. Então, a gente pode, sim, dar uma oportunidade a elas. A gente só não pode começar a querer repetir, né? Todo o tempo a pessoa te ofende, você perdoa, ela volta no mesmo ciclo. Aí é uma repetitividade de um padrão de conduta negativo. Mas, fora isso, você perceber que você dá chance para a pessoa se aproximar. Ou, mesmo que você não queira ela na sua vida, digamos que você perdeu a confiança, mas você não quer mal a ela, você não pensa nela com aquele sentimento de mágoa, naquele ponto que o coração acelera, sabe? E que às vezes te faz mal. Vocês pensam nela com uma certa neutralidade, até com bem-querer, tá perdoado. Tá bom, querida? Vamos lá. Ah, que barato. Olha o que a Larissa tá me pedindo, gente. Depois, se der problema aqui, não é a minha sugestão. Olha o que ela fala. Lígia, faz uma live sobre mães narcisistas. Beijos. Puxa, Larissa, se você visse a palestra que eu faço sobre os mitos da mãe moderna. Mês passado eu falei para 2.000 mães e esse foi um dos assuntos. E olha, gente, foi tão legal porque as mães foram me dar um feedback tão positivo que eu me surpreendi. Eu achei que ia ter que ser de burca do evento, né? Falando um mito, né? De toda essa coisa, às vezes meio mito das mães. Mas as mães reconheceram que grande parte desse narcisismo está muito associada a uma pressão muito grande social também. Mas a gente fala isso uma outra hora, tá bom? O Lucas está dizendo, eu te conheci no lugar mais inusitado possível. No elevador em Balneário Camboriú. Olha, Lucas, eu não sei se foi você que ficou preso comigo, com toda a minha família no elevador. Gente, aconteceu a seguinte situação. Lucas, por favor, se for você, me dá um oi, né? Teve uma situação que eu fui para Santa Catarina virar o ano novo, minha família, todo mundo no elevador subindo para ir para um terraço lá de uns amigos. O elevador estragou, ficou todo mundo preso, né? Foi um espetáculo, teve que sair do elevador, parou, não ia para um lado, não ia para o outro. E a gente praticamente passou boa parte da virada no elevador. O elevador está perdoado, já que estamos falando de perdão, porque acabou sendo muito engraçado e a gente ainda viu um restinho de fogos. E essa é a vida. Às vezes, nós temos que perdoar não a gente, não alguém em específico, mas a vida. Quer ver uma situação? Muita gente fica magoado com a perda de oportunidades. De repente, não conseguiu uma vaga de emprego, ou teve uma perda de um ente querido. É muito comum você ver alguém que perde um pai, uma mãe, um filho. Às vezes um ente querido fica magoado com a vida, não consegue entender por que está passando por aquilo. E esse ressentimento, em relação à vida, por incrível que pareça, também precisa ser perdoado. A gente precisa entender no contexto que nem tudo que nos acontece a gente consegue ter um entendimento claro, mas a gente não é dono do destino. Somos todos humanos e estamos inseridos nessa jornada maluca, né? Que todos os dias são diferentes entre si, que muitas vezes a gente tem surpresas boas e outras nem tão boas. Então, perdoar a vida, né? O Cícero diz, perdoar é divino? Não. Eu acho que perdoar é uma qualidade humana, felizmente. E se nós recebemos isso da nossa divindade, desse Deus magnífico que habita o universo, cada um com a sua religião, com a respeito, cada um vai ter sua crença, mas eu acredito que se nós somos vistos como uma imagem e semelhança divina, nós também temos as qualidades necessárias para conseguirmos realizar o perdão. Perdoar é humano, perdoar requer que nós tenhamos recursos emocionais desenvolvidos. E acreditem vocês, o perdão, ele aumenta a nossa capacidade de olhar para as pessoas com mais empatia. Primeiro, nós temos uma dor muito grande, mas quando a gente começa a transitar pelo caminho do perdão, nós vamos desenvolvendo empatia. Eu me recordo de uma pessoa que teve o filho assassinado. E foi um dos casos mais difíceis que eu atendi na parte clínica, na minha experiência profissional. Porque todo mundo fala que é uma das maiores dores quando ocorre a inversão da vida, né? Quando o filho ou a filha partem antes do pai e da mãe. E ela teve um dia que ela falou que havia ido numa audiência e havia conhecido o assassino do filho. E ela viu naquele homem, né? Com todo aquele sentimento de raiva e tudo, ela disse, pela primeira vez eu vi o tipo de pessoa que ele era, que ele não teve nenhum tipo de bagagem familiar,
que não tinha nenhum tipo de estrutura, não que justificasse o que ele fez com o meu filho, mas naquele momento eu percebi que, felizmente, eu fui uma mãe maravilhosa para o meu filho. Né? A gente conseguiu trabalhar isso na terapia dela. Ela foi a melhor mãe que ela pôde, foi o maior amor que ela conseguiu dar para aquele filho de apenas 19 anos que havia partido, né? E que ela foi grande dentro da missão dela como mãe, e que talvez aquele assassino não tivesse tido a mesma oportunidade de ter uma mãe amorosa, uma mãe afetiva, porque ela falou para mim o seguinte: meu filho jamais mataria alguém. Porque ele foi amado, ele foi educado para aprender a olhar para o outro ser humano com dignidade. E ele sabia que nada justificaria tirar a vida de alguém. Então, muito difícil. Acho que foi uma das pessoas mais nobres que eu conheci. E foi um trabalho árduo, mas dela, principalmente, eu virei muito fã. Né? Porque uma pessoa chega nesse nível de compreensão sobre o circuito da vida, sobre a limitação do outro, não é para todo mundo. Mas existem muitas pessoas que conseguem ter esse grau, sim, né, de generosidade com os demais. E ela daí, então, conseguiu, mais tarde, abrir uma instituição com o nome do filho, e hoje ela faz trabalhos incríveis e transformou uma profunda dor numa grande missão existencial. Então, eu vejo que nós temos pessoas que são portadoras de uma luz, apesar de todas as sombras que chegam perto delas, né? Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está chegando. A Andrea está dizendo o seguinte: eu não consigo perdoar. Infelizmente, não sei o que me acontece, mas sempre fico lembrando do momento ruim e não perdoo. Olha, Andrea, a gente não está aqui para dizer que você, ou quem quer que seja, tem que perdoar, tá? Eu acho que isso, assim, é uma coisa de uma ordem tão pessoal, tão íntima, a dor de cada um, que você pegar a régua e querer medir todo mundo pela mesma reguinha, achar que todo mundo tem que pensar igual, né? Que todo mundo tem que ter uma atitude muito nobre. Às vezes você quer esganar o outro mesmo, você fica com raiva, é um direito seu, magoada, não gostei, não quero ver a cara da pessoa. Ok, é um direito. Você é humana e isso faz parte da sua humanidade. Agora, quando você consegue, Andrea, fazer essa transição para o processo do perdão, minha querida, existe uma coisa que passa a ser sua que você não tem enquanto você não perdoa. Você volta a ter o controle remoto da sua vida nas suas mãos, digamos assim. Vamos imaginar que essa caixinha aqui é um controle remoto. Quando alguém me fere, e quando eu fico muito reativa a essa pessoa, é como se eu entregasse essa caixinha para essa pessoa e ela passa a me controlar. Eu fico presa a ela por um circuito mental e fisiológico. Inclusive comportamental, muitas vezes. E eu explico. Se você já teve muita raiva de alguém, você ou qualquer um de nós aqui que estamos participando na live de hoje, nesse conjunto, quando nós pensamos em alguém com raiva, repare na fisiologia do seu corpo. O que acontece com o seu corpo? Você já percebeu a profunda descarga de adrenalina que você sente? Taquicardia, sudorese, às vezes dá um mal-estar, e às vezes você passa a ter dores de cabeça e pensa: nossa, não aconteceu nada no dia que tenha alterado alguma coisa em mim para ter dor de cabeça. Mas é porque você não percebeu muitas vezes a raiva que você ficou pensando naquele que te magoou. Às vezes você passa a ter dor de estômago, dor na coluna, insônia. Todas são todas sintomatologias de um sentimento às vezes mais elaborado dentro de você por pensar muito fixamente em alguém. Agora, quando você perdoa, você se liberta do outro. Hoje de manhã eu falei uma coisa que até o Soler riu bastante, que é o jornalista que faz o quadro comigo, e eu disse que o perdão é o ato mais egoísta do ser humano. Por quê? Porque você se livra do outro. Tchau, outro. Você não me controla mais, não fico pensando em você, tô livre para ser feliz. Que ato mais egoísta do que esse, gente? Fui! Fique com o seu peso, pega essas correntes, arraste atrás de você porque eu não quero mais. Isso não é meu. Né? Você está perdoado, vai ver a sua vida, mas eu vou bater minhas asinhas de novo, não quero ficar com os meus dois pés, né, cimentados
nessa dor. Chega uma hora que a dor é tão terrível que você tem que dizer ou ela ou eu. Então, querida, pensa que talvez o perdão não é para o outro. Em primeiro lugar, o perdão é para você mesma. Quantas vezes as pessoas têm que perdoar mortos, pessoas que já partiram, perdoar sentimentos que a pessoa deixou dentro de nós. E você não tem como ir lá atrás de alguém, né? Quantas famílias, às vezes, ficam super magoadas com alguém que partiu por N situações. Né? Os pais que brigam com filhos, ou a esposa que descobre uma outra família do marido, ou o marido da esposa, dívidas com o sócio dele. Você não tem nem como xingar. Então, veja como é de fora o íntimo o perdão, como é pra gente, como somos nós que resgatamos a nossa saúde mental. Então, vale a pena o exercício dessa profunda entrega na compreensão do que significa perdoar para mim, o que eu tenho que acessar emocionalmente, né? O que eu tenho que olhar com novos olhos para poder me desligar desse vínculo negativo. A Ariane está perguntando o seguinte: Lígia, existe alguma forma prática de perdoar? Após reatar um relacionamento com meu namorado, eu sinto que ainda estou ruminando muitas coisas referentes ao passado que nos levaram ao término. Interessante, hein, gente? Não quero desgastar a relação com essas memórias, mas sinto dificuldade em realmente perdoar porque já passou. Ponto muito importante, muito bem colocado, né? E quando nós continuamos convivendo com aquele que tivemos que perdoar? Né? Porque todo mundo fala, não quero ver nunca mais. Eu cortei relações, eu perdoo, mas não quero ver. Tá, não sei bem se é um perdão, mas ok. Agora, quando você começa a minar a tua relação, aí é realmente preocupante, Ariane. Né? Só que você não pode confundir duas coisas. Uma coisa é você perdoar, a outra é você ter amnésia. Né? Isso não quer dizer que você esqueceu. Então, muitas vezes, talvez você vai ter que lembrar disso até conseguir estar com a sua mente novamente limpa da situação. Em alguns momentos, você pode, se você ficar insegura em relação a alguma coisa, imaginemos uma situação de uma traição. Você pode falar com o seu parceiro, com a sua parceira, conversar, jamais agredir, porque você optou por ficar com a pessoa, você optou por perdoar, então sigamos em frente. Você pode, às vezes, pedir para que a pessoa escuta. Você acha que tá tudo bem entre nós? Eu fiquei um pouco insegura numa determinada situação. O outro pode falar para você alguma coisa e aquilo te acalmar. Agora, o maior exercício realmente será o seu. E o que a gente faz muitas vezes? Uma coisa que ajuda muito, gente, é escrever. Escrever por para fora, sabe? Você coloca, escreve tudo aquilo que você queria falar para a pessoa. Você vai ter uma sensação que você diz para ela que vai te aliviar. E daí depois, se for o caso, você deixa num diário, você queima, enfim, para aliviar. Esportes, né? Porque essa descarga de adrenalina vai tirando o estresse do corpo e, por incrível que pareça, ajuda a limpar muito as emoções, né? Uma coisa para você suar, para você correr, vai dançar, se você gosta, enfim. Mas principalmente aqui, ó. Isso aqui, gente, tem que estar de olho. Se a tua mente começar a ser a sua mentora, ela ser aquela que comanda, você tá morto ou você tá morta. Você tem que conversar consigo próprio como se você observasse a sua mente. Não quero pensar nisso, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou me distrair com alguma coisa, eu vou assistir um filme. Porque quanto mais a gente reforça um pensamento repetitivo, mais forte ele fica. Isso é que nem um músculo. Se você tá lá treinando para ficar forte no seu bíceps, o que você vai fazer com ele? Você vai ficar insistindo nele, né? Você vai fazer teu exercício. A mente também tem a sua própria musculatura. Então, você tem que colocar coisas novas nessa mente. Vai aprender uma música, vai, sei lá, fazer um curso que você sempre quis, sai com as amigas, né? Vai fazer uma caminhada no final da tarde, colocar novos elementos, porque senão daqui a pouco, por melhor que seja a sua relação na retomada, você vai ter problemas, tá bom? O Nildo tá falando assim, o problema da pessoa te perdoar é que ela sempre vai te jogar na cara do que fez de errado e nunca mais, né, do que você fez e nunca mais errou. Bom, querido, existe um lado aqui que eu gostaria de colocar para você, que é o seguinte. Se a pessoa te perdoou, ela não vai ficar te jogando na cara todo dia, nem toda circunstância, que aquela situação volte. E existe uma outra situação, que é você desejar muito perdão de alguém, né? Você quer conviver com a pessoa agora.
Você não tem que estar se escravizando, porque, segundo o que foi dito, você está perdoado. Se você está perdoado, você vai retomar, a pessoa pode um dia ou outro ficar frágil, você vai dar um suporte. Agora, quando vira uma repetição, gente, quando sempre as situações saem daquele baú mágico, sabe? Você vai falar um negócio e puxa uma corda, puxa duas, puxa três. A pessoa sempre volta naquela história. Então, meu querido, tem que pensar se você quer estar nessa história. Ok, você errou, é ruim, é horrível. Mas se o outro fica toda hora te lembrando do seu erro, como é que você segue em frente? Né? Se toda hora você fica falando para a pessoa que ela não vale, que ela não tem valor, como é que você vai conseguir ter paz consigo mesmo e paz com ela? Então, a gente tem que começar a entender que essa pessoa começa a sabotar a nossa autoestima. O perdão tem uma profunda conexão com a nossa autoestima. Nós já vamos falar disso. A Adja está falando, eu assisti sua matéria de manhã dizendo que nem sempre a pessoa que nos magoou deseja o nosso perdão. Isso dificulta o perdão e a continuidade do relacionamento familiar. Muito! Mas é verdade, eu reforço o que eu disse de manhã. Mas não é que a pessoa Adja não queira o perdão porque, de repente, ela é má. Muitas vezes ela não quer o perdão porque ela nem entendeu a extensão do dano que ela causou. Ela está, assim, às vezes, num nível tão difícil para ela própria que ela nem entendeu que ela te feriu. Ou se ela te feriu, ela nem achou que fosse para tanto, né? Então, daí a gente não tem mais uma questão apenas de perdoar ou não perdoar alguém. Nós temos uma dificuldade muito grande com a personalidade dessa pessoa. Que, às vezes, muito mais do que ferir, né? Ela é uma pessoa egoísta, intransigente, insolente, que você não tem prazer de conviver. Então, com pessoas assim, às vezes a questão, você já perdoa ela, mas talvez você não queira estar naquele convívio, porque a pessoa, gente, tem gente que é chata. Tem pessoas egoístas. Nós não vamos gostar de todas as pessoas do planeta. Ok, isso não deveria ser um problema. Contanto que a gente não queira mal a elas, segue, vida que segue. Tem gente que a gente não vai ter afinidade. Quem você vai ficar bancando uma de Santa Madre Teresa do Salado de Calcutá, me desculpe, mas a gente aqui está num outro nível. A gente está aqui gatinhando, a gente está tentando. E tem gente que a gente não vai gostar. E tem pessoas que não vão gostar de nós. Então, às vezes, é muito mais do que, entre aspas, só querer o perdão, né? E relacionamento familiar, Adja, a gente tem que pensar agora, é época de Natal, quem não tem problemas na família? Sua família é perfeita? Quem daqui tem família perfeita? Levanta a mão. Gente, não existe, né? Somos humanos. Se quisermos coisas perfeitas, eu realmente confesso a vocês que eu acredito que não seja no planeta Terra. Mas nós temos pessoas que amamos. E o padre Fábio de Mello fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que você sabe o quanto você ama uma pessoa pelo número de vezes que você foi capaz de perdoá-la. Então, às vezes não é nem só uma questão que o nosso perdão não chega, às vezes o nosso amor é pequeno também. Então a gente tem que ir calibrando isso para pensar, né? Porque senão daqui a pouco a gente não tem amigos, não tem família, porque as pessoas realmente às vezes, né, gente, não dá certo. Vamos lá ver o que está chegando aqui. Obrigada, Valtair, ele está me desejando boa noite, um Feliz Natal, que dos 2018 abençoado. Eu desejo mesmo para você, para todos vocês aqui, né? A Bia Roman está dizendo o seguinte, Lígia, boa noite. Como agir quando perdoamos alguém, mas não conseguimos mais conviver com essa pessoa? Com respeito, querida. Isso mesmo. Às vezes a gente perdoa mesmo, sabe? Não quer mal. Até pensa com assim, até olha para a pessoa com certo carinho, com uma gratidão, até pela lição que de uma certa forma ela acabou nos proporcionando, porque a gente aprendeu a perdoar muito em função dela. Mas nem sempre, é o que eu falei agora há pouco para a Adja, nem sempre nós vamos sentir prazer na companhia dessa pessoa. E existem pessoas, gente, que nunca vamos falar sério e sinceramente. Tem gente que nunca nem fez nada para nós. E a gente não tem sintonia, não tem afinidade. Não é uma questão só de perdoar. No teu caso, Bia, a gente poderia pensar também num outro aspecto. Às vezes você perdoou a pessoa, mas você não voltou a confiar na pessoa. Né? Porque um dos maiores vínculos, gente, é a confiança. Por exemplo, se a gente está se encontrando hoje aqui, né? Dia 21 de dezembro,
São agora 20h35, eu pego, passo e falo para você, gente, hoje vai ter live, eu não apareço? O que eu vou quebrar com vocês se não um elo de confiança? Nossa, ali já marcou e nem satisfação, não apareceu na live. Isso aqui é um vínculo de confiança virtual, né? Embora os nossos corações estejam aqui, estamos todos unidos por um elo de confiança. Eu confio que vocês estejam comigo, compartilhando suas vivências, vocês confiam que eu tenho algo a dizer de positivo e que nós estamos, né, estaremos nas quintas às 20 horas juntos. Você pegue e coloque isso numa proporção maior, pessoas que convivem com você na intimidade, que muitas vezes usam as informações que você confidenciou, que você compartilhou com a maior afetividade, a pessoa usa contra você, ou uma traição, né, nos seus elos de casamento, de amizade, de paternidade, maternidade, na arte filial, às vezes as coisas acontecem entre irmãos, né, mas às vezes você não volta a confiar. Então, trate com respeito, queira o bem, né, e observe, às vezes a pessoa vai mudando e aos poucos essa necessidade de distanciamento também muda. Mas se respeite e respeite o outro. Esse é o primeiro passo. O Doug está falando, penso no perdão com o diálogo. Não acredito ficar calado e perdoar sem conversar. Acredito que é possível perdoar alguém por algo, mas é importante dizer o motivo, abrir o jogo e perdoar. Quando se perdoa, acredito que eu fecho a ferida e a esqueço, porque eu não quero ficar mostrando a ferida para a pessoa não ficar num jogo. Mas é preciso deixar claro que a repetição possivelmente acho que não terá uma segunda vez em perdão e que aí sim a ferida será aberta e talvez jamais fechada. Isso quando nos ferem e quando ferimos. Muito bem lembrado, Doug. Você, no fundo, está falando de uma coisa que é um recontrato, né? O que acontece muito é, eu que atendo casais, eu vejo muito assim, às vezes uma das partes feriu a outra profundamente, ou traiu, ou não cumpriu certos tratos que eram conjugais, que eram coisas bobas para um, mas muito importante para o outro, aquilo vai causando, talvez até essa ferida que você fala, abre. Então, a gente tem que fazer um recontrato. Firmar o que será mudado na relação, né? Aprender que o casamento, por exemplo, é um ato que vai sendo, é uma escolha que vai sendo construída ao longo do tempo. Mas que eu mudo, o parceiro muda, a situação muda e nós vamos tendo que nos adaptar. Talvez o que ontem fosse um valor para mim hoje já não seja, ou vice-versa, o que antes era uma bobagem hoje passa a ser um valor. Mas tudo realmente tem que ser sempre muito bem falado, muito conversado. Isso serve para relações profissionais. Ainda essa semana eu estava atendendo um paciente que me disse assim, eu estou muito chateado porque o meu chefe falou que eu iria ter uma promoção e sem justificativa alguma passou a promoção para uma outra pessoa. Então eu sugeri a ele, será que não seria importante para você conversar com o seu chefe? Colocar esse seu sentimento, procurar entender, ir de coração aberto e receber um feedback, né? Porque às vezes uma das partes é imatura, então alguém tem que ter maturidade, tem que ir atrás, tem que procurar conversar, alinhar. E eu percebi que isso foi na semana passada. E essa semana ele voltou e disse que foi super gratificante, que o chefe acabou colocando pontos super interessantes, ele colocou outros, e os dois se entenderam e acabou que culminou num outro tipo de trabalho para ele, totalmente diferente do pensado, mas que talvez se ele tivesse ficado em silêncio, como o Doug colocou também, ele não teria a chance de ser ouvido e nem de ouvir. Então o diálogo é isso, é ajustar. Se tiver uma recidiva, se a pessoa voltar a desrespeitar, realmente eu acho que daí, né, gente, perdeu espaço, perdeu confiança e aí não dá mais. Obrigada, Rodrigo, pelo Feliz Natal, tudo de bom para você também. A Zenilda Matos está dizendo, oi Zê, perdoei o ex e me sinto muito bem, sem mágoas e sem ressentimentos. Ele vive a vida dele e eu a minha. Eu decido perdoar para que me sinta bem. Claro, gente. Porque é isso que a Zenilda está falando. Você se sente bem, olha que interessante. Os dois seguem, né? Eu acredito muito que o primeiro que perdoa é sempre o mais corajoso. E é sempre aquele que vai começar a vida de um outro viés mais, assim, gratificante. Porque houve uma força emocional para romper uma estrutura viciada, muitas vezes, né? Em não perdoar. Você vai lá e você perdoa. Você quebra o protocolo
colo e você não fica focado no teu eu. Você começa a ter uma amplitude maior. E essa amplitude, gente, é impressionante. Que a partir do momento que você perdoou, uma parte da tua energia interna, sabe quando fica a tua energia interna fica presa a um ressentimento, a uma raiva, a uma dor. Essa energia que fica presa no outro ou na situação do não perdão é uma energia que você não está usando para sua vida. Entende? É uma energia, é como se você tivesse um carro ou vamos pensar assim, é como se você pedalasse uma bicicleta e freasse, pedalasse, freasse, pedalasse, freasse. Toda hora você está dando um sprint, mas daí você para. Ou seja, você não está com aquela energia para ir para frente, para ir adiante na sua vida. E quando você perdoa, você pedala, você vai com força total, você segue, você foca. E quando as coisas começam a dar super bem, porque você não está carregando peso extra, peso nas costas, a mais do que aquilo que é o teu peso, que é a tua vida, né? Então é muito libertador. A Cláudia está dizendo que para mim perdoar não significa esquecer o que nós já falamos hoje à noite, não é amnésia, né? E sim deixar com outro problema, seguir a vida e tentando não lembrar o problema, gostar do outro dentro do possível, sem dor. Se eu errar, sou capaz de pedir desculpa. Eu já passei uma vez por esse teste, gostei do que senti ao procurar a pessoa, gostei de mim. Olha que legal. Uma coisa que a Cláudia me lembrou muito bacana é que às vezes a gente fica com medo da rejeição na hora de pedir perdão para alguém, né? E se o outro não perdoar, fica muito mal, que vergonha. Mas isso que a Cláudia falou, ela falou, gostei de mim. Essa é a chave. Porque no fundo, quando você tenta pedir perdão, você está indo resolver uma questão muito mais interna sua, né? De se vulnerabilizar diante do outro, de assumir o seu equívoco. E cá entre nós, gente, eu não sei vocês, mas eu confio muito mais numa pessoa que assume os seus erros, que é capaz de reconhecer com dignidade, fiz errado, puxa, pisei na bola, vai lá e reconhece, do que aquele que fica bancando, não foi bem assim, não fui eu, né? Porque você vê que a pessoa pensou, que ela ressignificou o que ela fez, que ela foi humilde ao ponto de dizer, fiz bobagem, né? Então, é isso mesmo, a gente vai lá, dá cara a tapa, o outro perdoou, que bom, não perdoou, paciência. O que você vai fazer? Você fez o que podia. Foi você que errou, fui eu que errei, tudo bem, mas a gente pediu desculpas, a gente está tentando reconciliar, estamos tentando uma nova oportunidade. E às vezes é o outro que não tem uma condição de reiniciar uma história, né? Gostei muito, tá, Cláudia, do seu comentário. Vamos lá. A Adriana está dizendo boa noite, Lígia. Obrigada por sua ajuda através das redes sociais. Que amor. Tenho uma dificuldade enorme em perdoar algo que para mim sempre foi imperdoável. E também não consigo me perdoar, mesmo sabendo que não fui a culpada. Me sinto muito cobrada por esses 2 perdões, mas mesmo que com o passar dos anos eu não consigo ver com naturalidade. Adriana, a gente tem 2 situações, né? Uma é o quanto a gente às vezes idealiza a vida. Às vezes a gente idealiza o amor, a gente quer assim, aquele amor super romanceado, super que os 2 saiam juntos, e que tudo dê certo, que nunca nenhum discorde do outro. A gente idealiza o emprego, a gente idealiza a casa e muitas vezes idealizamos as nossas relações. Puxa, como é que a pessoa fez isso comigo? Eu dei o meu melhor para ela, ela fez isso comigo, eu não tenho capacidade de perdoar. Será que daí, quando você diz que você também não se perdoa, eu me faço a seguinte pergunta. Será que você não está sendo muito rígida consigo mesma? Porque quando a gente é muito assim, a gente exige muito perfeição da gente, coloca um teto muito elevado de exigências, de metas para a nossa vida, quando somos muito carrascos com o perfeccionismo que nos assola, eu tenho que acertar tudo, eu não posso errar, eu tenho que falar sempre as palavras certas, sempre estar de bom humor, sempre estar feliz, né? A rede social faz muito isso. Eu discordo desses movimentos, sabe, gente? Até felicidade é uma coisa tão assim, que a gente vai ter que conversar em algum momento, tão cobrada da gente. Então, que às vezes, Adriana, você se cobra tanto que, claro, que você vai jogar toda essa pressão interna no outro. Se o outro errar um pouco, para você vai virar muito. Porque você fez isso com você. É a forma que você, entre aspas, funciona, né? Ou diria, se impõe um modus operandi de ser. Então,
Procura, assim, antes de querer perdoar o outro, se observar mais, relaxar um pouquinho mais. Pequenas coisas, pequenos gestos que você vê que você fica muito incomodado. Ai, falei uma palavra errada. Tenta relaxar nisso, começa a ver um pouco mais de humor na situação. Ah, tropeçou na rua, falou algo errado, deu bola fora. Gente, eu sou a rainha do bola fora. Eu confesso a vocês, é uma catástrofe. Eu sou mega atrapalhada, né? Tem dia que eu consigo estar mais tranquila, mas às vezes, gente, é um horror. Tenta-se ser melhor, né? A gente vai tentando, a gente não é perfeito, mas eu sou boa em outras coisas, né? Ninguém é bom em tudo, então umas coisinhas vão compensando outras. Quem sabe se você relaxar mais consigo mesma, você também consiga relaxar mais com as outras pessoas. Você consiga soltar um pouquinho as rédeas, sabe? De ficar controlando, se controlando, controlando o outro, cobrando a si mesma, cobrando do outro. Ai, que taquicardia, né? Repara na tua respiração. As pessoas que ficam muito no controle, as ansiosas, as controladoras, as rígidas, normalmente estão, né? Ou as que têm síndrome do pânico, elas estão com assim, ó, respiração a 1000, né? Então, repara se você também não tá precisando relaxar o teu corpo, se não é o momento de você também achar um recurso para relaxar fisicamente, ou quem sabe procurar uma terapia para pensar nesses sentimentos todos, né? Um novo olhar sobre isso. A Elaine Costa dizendo, Lígia, eu acredito na mudança. Ser humano é bom. Difícil quando o erro está acontecendo, não é visto, não é reparado. É triste. Claro, perfeito. É isso mesmo, Elaine. A gente... É o que eu falei há pouco, né? Primeira coisa é a gente perceber, né? Que a gente é falível, que somos falíveis. O segundo ponto é reconhecer. E o terceiro ponto é a mudança. São os 3 aspectos que eu vejo que sem isso o perdão não acontece, nem a mudança, né? Ah, a Valesca tá dizendo essa live foi para mim. Ai, que delícia saber isso. Beijão. O Cícero tá falando uma coisa bacana, que é perdão é individual e depende do momento ideal para doar perdão. Foi o caso da sua paciente, já teve um momento ideal para perdoar. Claro, Cícero. É um momento, assim, que você, às vezes, também está mais amadurecido, né? É um momento que você, às vezes, está com um pouco mais de tranquilidade na sua vida, porque a gente, às vezes, está vivendo tantos problemas juntos, né, gente? Às vezes você está com um momento que você rompeu seu relacionamento, problema financeiro, você está com estresse no trabalho e vem alguém e ainda pega e pisa em você, te fere, ou rouba a vida de uma pessoa que você ama. Claro que você vai ter um impacto naquele momento muito maior. Na medida que a gente consiga, né, firmando o pezinho um pouco numa coisa melhor, depois na outra, resolve uma situação, resolve outra, o coração vai acalentando. Você percebe, então, que você tem uma condição, sim, que é o que você colocou também, do momento, né? Mas que é uma coisa que você não pode se cobrar, né? Você tem que exercitar, não deve ter preguiça de querer exercitar o perdão, mas também não pode se cobrar um ritmo que não é o seu. Que daí a gente volta na questão do respeito. A Valesca está dizendo, eu preciso dessa liberdade. Isso aí. E que liberdade boa, viu, Valesca? Eu mesma já tive que perdoar coisas assim na minha vida que eu achei que eu não conseguiria. E confesso a você que nem sempre foram fáceis em alguns momentos, mas hoje eu digo, nossa, é muito bom, é muito simbólico, sabe? Quando você olha e pensa, poxa, que gostoso hoje não ter mais nenhum sentimento que me aflija, né? Que a gente possa estar tendo até momentos assim de chegar numa live com vocês e poder falar com inteireza, né? Olha, é possível porque eu já consegui, porque talvez se eu nunca tivesse passado por uma dificuldade de ter que perdoar alguém, eu não poderia falar com tanta propriedade. Então, eu falo com muito carinho, como é bom, como faz bem, como dá paz. A G Reis dizendo, você faz a diferença na vida das pessoas. E G, você também faz, vocês todos fazem, vocês estarem comigo aqui nessa noite, vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, estarem compartilhando experiências. Tenha certeza que vocês somam muito na minha vida, vocês me ensinam muito também, e eu tenho certeza que todo mundo está aprendendo junto aqui. Obrigada pelo carinho. A Rosana está dizendo, Lígia, ficamos presos também quando amamos alguém e esse sentimento não é recíproco. Isso também controla a gente. Nesse caso, também creio que temos que perdoar a nós e a essa pessoa, pois ninguém é obrigado a nos amar. Sabe, Rô,
eu vou concordar com você em um ponto e discordar em outro. Se a gente ama alguém, a pessoa não nos corresponde, acho que a gente não tem que perdoar ela de absolutamente nada. Ela não ama, ela não quer um relacionamento homem-mulher, por exemplo, né? Um relacionamento homoafetivo. É o desejo dela, ela ter uma outra relação, estabelecer uma outra ponte com uma outra pessoa. Isso é um direito. Agora, você tem que se perdoar por talvez ter uma sensação ruim em relação a ela de rejeição. Quando, na verdade, muitas vezes não é uma questão de rejeição. É só porque não deu um clique, não deu aquele link, né? Que às vezes não acontece mesmo. É quando, dá um exemplo tolo, né? Às vezes você olha lá uma vitrine, entra lá, vê uma roupa na vitrine, achou linda, quando você prova, não caiu bem. Um manequim parecia melhor, não deu. Às vezes você namora alguém também, às vezes não fez muito sentido para um, mas para o outro não deu aquela química. Paciência, né? Contanto que a pessoa não tenha te lesado emocionalmente, prometido mundos e fundos, sei lá. Então, minha querida, se perdoe sim no sentido de às vezes criar muita expectativa para você se libertar dela, né? Mas é normal, a gente vai criar uma ideia de afetividade. Todo mundo quer amar e receber amor né, na ida e na volta, uma reciprocidade. Mas aí, em algum momento, vem aquela pessoa tão especial, que é a que você está procurando e que você vai poder viver isso na sua plenitude. Porque daí você vai estar leve, pode ter certeza. Vamos ver agora a nossa live já está concluindo, nós já estamos com nossos 45 minutinhos. A Patrícia está dizendo que é verdade, que escrever faz bem, que alivia, né? A Fabiana está dizendo uma coisa é perdoar, outra conviver do mesmo modo que era antes. Ninguém é obrigado, mesmo que não exista ódio. Nós já falamos sobre isso e é realmente essa a sequência. Às vezes a gente perdeu a confiança, mas isso não quer dizer que a gente não queira bem ao outro, né? A Adriana Percebon perguntou, podemos perdoar, mas não esquecemos muitas vezes o que a pessoa fez. E aí já falamos sobre isso, que perdão não é amnésia. Você só não pode ficar, se você perdoou, alimentando sentimentos negativos, né? Uma coisa é você não esquecer, a outra coisa é você dizer que perdoou, mas ficar ali ruminando as coisas com raiva. Então, você não perdoou, né? É aí que você vai ter que pensar. Obrigada, Cris, pelos parabéns. A Cristiana Rocha Machado, obrigada. A Denise está em Mossoró, a Denise Carla. Nossa, que legal, que delícia, como a gente chega longe, ao mesmo tempo está tão pertinho. Obrigada pela partilha. Gente, eu quero, assim, muito agradecer todas as participações. Falar para vocês, assim, que cada quinta eu me sinto mais fortificada para estar aqui, mais feliz, né? Vendo os rostinhos de vocês, recebendo, assim, toda essa expressão de vida que eu vejo que habita em cada um, todo mundo, assim, tão no mesmo barco em tantas situações, e se ajudando, e somando, e sem vergonha de se expor, percebendo que ser humano não é feio, que errar não é feio, que perdoar é uma conquista para nós mesmos, né? Que a gente às vezes sente raiva, sente inveja, sente ciúme, que a gente não gosta de todo mundo, mas e daí a gente está ali tentando ser melhor, aprender a gostar das pessoas, a perdoar, a transformar uma inveja ou um ciúme numa forma de crescimento, de autoconhecimento. Na verdade, a gente está todo mundo aqui nessa jornada incrível, né? Para aprender a se relacionar com nós mesmos e nos relacionarmos com os outros. E aproveitando, né, eu não sei qual que é a religião de cada pessoa, qual é a crença de cada pessoa, eu sempre fortifico muito que eu não sigo uma religião, eu gosto de ter essa liberdade, faz para vocês, e jamais gostaria que qualquer pessoa que é dentro, qualquer espaço que eu atenda, seja um consultório, uma palestra, ou aqui, né, na live, se sinta excluída por não ser dessa ou daquela religião. Então, aqui um espaço totalmente neutro nesse aspecto. Meu link com Deus é muito profundo, eu acredito. Tem muita gente que fala, psicanalista não tem fé. Não sei de onde tiraram isso, não sei mesmo, e não acredito nisso. Eu acho que se tem algumas pessoas que não gostam, né, da palavra religião ou da palavra Deus, é uma questão delas, mas não existe isso dentro de uma profissão de psicologia ou de psicanálise. O que acontece é que a gente tem que respeitar e não tem que colocar as nossas crenças, né, muitas vezes ali na vida das pessoas. A gente tem que buscar uma fé que nos fortifique a ter escolhas positivas
valorosos e que somem energia positiva na vida dos outros para que eles iluminem as suas mentes. Né? A gente pode se conectar com Deus, com a vida, para pedir esse tipo de energia. E eu tô falando isso para vocês justamente porque o Natal está se aproximando. Eu acho muito importante que a gente entenda o verdadeiro sentido disso. Eu sei que pode parecer um pouco batido o assunto, mas nós estamos falando em perdão, né, gente? E eu digo para vocês que é difícil, muitas vezes até em época de Natal, às vezes as pessoas vão para casa umas das outras, com as melhores intenções, de repente começa a rolar aquela DR familiar, e quando eu vejo tá todo mundo falando de 30 coisas ao mesmo tempo, porque você fez isso, porque você fez aquilo, cuidado, tá? Quando você vai na casa de alguém, quando você vai comemorar um aniversário de Jesus Cristo, quando você vai ter um ato de fé, quando você vai ser recebido ou receber, né? Se tem em algum momento alguém ali que não te faça tão bem, mas pense também no bem coletivo, no seu grupo familiar. Né? Porque às vezes a gente não consegue ainda perdoar, mas a gente já pode pelo menos conviver com dignidade, com um mínimo de respeito. Se a pessoa nos constrange, tem que lembrar que existem outras pessoas que estão na família, que às vezes precisam daquele momento de paz, que nem sempre é tão comum no nosso trânsito, no nosso trabalho, na nossa pressão de cada dia. Então, eu espero que a live tenha ajudado, eu espero que vocês tenham um Natal fantástico, né? E para você que às vezes está aí sozinho, que acha que também que não tem, muita gente às vezes fala que não tem, manda muitas mensagens dizendo que não tem ninguém, converse com um amigo. Quem sabe você não possa passar o Natal na casa dessa pessoa? Posso levar um pratinho, você quer vir aqui em casa, né? Ou quem sabe você perdoa alguém que você não vê há muito tempo, ou peça perdão para alguém que você não vê há muito tempo e ressignifique seus laços. Quero agradecer as sugestões dos temas que têm chegado, o perdão foi um deles, justamente para esse período agora. Agradecer a sua companhia, desejar a todos um Feliz Natal e quinta que vem estaremos aqui com mais um tema que você pediu, é claro, que vocês pediram, juntinhos, prestes aí, então, ó, virada, né? Um beijo enorme, muito amor. E eu espero que de pouquinho em pouquinho você consiga chegar a ser aquela pessoa que você sempre sonhou, tá bom? Uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem.